Olá, eu sou analista corporal, sou Thaís dos Anjos. Eu consigo entender como você pensa, sente e age, e com isso resolver os seus problemas. Eu sou a Monique, primogênita da Thaís, e hoje a gente vai falar sobre nossa relação de mãe e filha. O que aconteceu na nossa vida antes e depois da análise corporal? Eu tinha vários padrões, vários comportamentos antes de ser analista. E acreditava que minha filha era perfeita. Então sempre cobrava muito, sempre estava em cima para que ela não errasse, para que ela não cometesse erros. E ela era perfeita para mim. Com esse tempo, acabei depositando muito peso sobre ela. Mas até aí estava ok. Eu não conseguia ver como um padrão que eu tinha. Nossa, bem agora de começo eu já lembrei de umas cenas, né? Você falando que você era controladora, né? E colocava o peso em mim. Eu lembro que quando eu era pequena, eu chegava em casa com o meu caderno da escola. E aí, padrão controladora tentando fazer que a filha fosse perfeita, né? Você rasgava todas as folhas do meu caderno e fazia eu escrever tudo de novo até a letra ficar perfeita. E eu achava que a letra era Super. linda, você sempre tirava nota 10. Quando Desenho eu era da escola, trabalho de nota artes, 10. tudo. Eu sempre fui uma criança que fazia as minhas atividades sozinhas. Então, por muito tempo, eu entendi que minha dificuldade de estudar era porque não tive alguém que me cobrou os estudos. Então, eu precisava fazer diferente na nossa relação com os meus filhos. Então, por isso eu sempre estava em cima cobrando. Porque a minha exigência era uma pessoa perfeita para não sofrer quando crescesse. Então, eu fiz tudo, não foi de forma maldade, mas fiz tudo para que você avançasse na vida sem dificuldade. Sim. Essa foi minha intenção no começo. Uhum. Quando eu virei analista corporal, aí eu tomei percepções. Antes, eu queria dizer como você se vestia. Eu dizia para você quanto tempo você deveria trabalhar. E assim, só deixando claro aqui que pra mim sempre foi normal. E que tava tudo bem e que eu e minha mãe tinham um relacionamento muito bom. E que isso não era ser controladora, né? Esse era o nosso pensamento, né? Que tava fazendo porque ama e porque cuida, né? Porque quer o melhor, né? Então, nesse sentido. E assim, a nossa vida iniciou uma mudança há 1 ano atrás. Né? Mas antes disso, eu corrigia porque eu sou a mãe que comprava as roupas. Eu era a mãe que olhava os cadernos. Eu era a mãe que dizia quais caminhos ela precisava ter e como ela deveria fazer. Mas sem saber que ela tinha vontade, que ela tinha que saber o que ela queria também. Eu nunca permiti ela querer alguma coisa. A não ser ter algumas escolhas simples, como algo gostoso, diferente para comer, mas mesmo assim tem que comer tudo que está no prato, tem que comer o que está na mesa, tem que dormir, acordar e fazer exatamente como eu dizia. Tipo assim, acordar é tipo, acorda agora, não é 5 minutos depois, ou acordar, porque assim, eu sou oral, sou esquizoide, né? Então, pra mim, acordar é algo que é muito difícil, né? Então, eu tenho que abrir o olho, eu vejo a luz, daí eu vou acordando e tendo essa sensação. E quando eu morava com a minha mãe, era assim, Monique, já tá na hora, já deu o horário. E eu tinha que pular da cama, eu não podia respirar, eu não podia pensar, eu tinha que correr pro banheiro, já trocar de roupa e já fazer as coisas. Eu não podia ter meu momento de processar. E eu acredito que isso acontece muito hoje nas casas das pessoas, né? Porque eu lembro que minhas amigas também falavam, né? Arrumar que filho só muda de endereço, né? Arrumar a cama não era como você gostava de arrumar. Nossa, é verdade, né? Eu não lembrava disso. Eu tinha que ir lá desarrumar e arrumar do jeito que eu achava que tinha que ser. Até o último dia que eu fiquei em casa. Eu podia arrumar e na minha visão a cama tava perfeita. Mas pra minha mãe nunca tava perfeita. Sempre podia ser melhor. E essa cobrança foi muito grande. Até na questão,
Porque a Monique, ela nunca foi de sair, namorar, nem queria. Talvez ela tinha muito medo para isso, não tinha coragem. Por quê? Porque eu coloquei princípios, coloquei ideias, fiz com que ela acreditasse que aquilo ali eram as virtudes que ela precisava ter para ser uma grande mulher. E nunca ela poderia desejar exatamente do jeito que ela queria. Na verdade, eu acho que eu nunca soube o que era sentir, tipo, o que era o meu sonho de verdade. Eu acho que eu sempre vivi o sonho da nossa casa, né? No caso, né? Da família ali. Eu nunca pude dizer, nossa, o meu sonho é, sei lá, é usar tal roupa. Porque eu sabia que se eu usasse tal roupa, eu já ia ser condenada, né? Ou, meu sonho é fazer tal coisa. Eu não sabia, porque eu vivi o sonho dos outros, né? No caso, o sonho da minha mãe. Então, nunca soube qual era o meu sonho de verdade. E nesse processo, né, de ter muitos filhos, de perder minha mãe, de buscar conhecimento e perceber que não é só sobre o nosso corpo e nem só sobre a nossa saúde, sim sobre a nossa saúde mental e uma saúde intelectual, eu percebi que eu nunca tinha olhado de verdade para os sentimentos. E não só aqui da minha filha, mas nem para do meu marido. E começar a atender, começar a passar para os meus clientes o que eles tinham que fazer, eu comecei a perceber algumas mudanças necessárias dentro da minha casa. E com isso, né, eu já tinha tido todas as conversas difíceis necessárias. E acreditava que com a Monique, por ela me acompanhar, administrar, né, a empresa, cuidar dos processos que tinham que ser cuidados e ainda chegar em casa, ter as responsabilidades de casa, ela já sabia o que eu pensava, como pensava e como a gente... E porque age assim, né? E para ela sempre estava tudo bem, porque ela sempre era a filha perfeita. Sim. Nunca teve defeitos. E engraçado que agora pensando, né, até na questão do trabalho, né? Que, né, no caso, você sempre trabalhou em salão de beleza antes, né? E o meu primeiro trabalho foi trabalhando em salão de beleza, né? Então, trabalhei 4 anos ali, né? Tanto que eu cheguei a administrar o salão por um bom tempo, depois sozinha. Até teve um desejo de trabalhar fora e não deu certo. E teve que voltar de volta ao trabalho. Mas, toda vez que eu trabalhei no salão, né, eu sempre achei que não era o suficiente, que eu precisava de mais dinheiro, que eu precisava de... Sempre faltava alguma coisa. Então, eu trabalhava no salão, eu vendia calcinha e sutiã, ou uma época eu vendi joia, uma época eu limpava a casa. Eu sempre tava, tipo, por exemplo, na segunda-feira, num salão de beleza não trabalha, né? Então, por exemplo, a minha segunda-feira eu trabalhava. Se tinha alguma folga, eu dava um jeito de achar o emprego, seja qual fosse, pra mim ganhar um extra. E pensando agora, eu tive a percepção que talvez fosse uma fuga de tentar... Achar uma solução, sair do padrão, né? Inconscientemente, né? E nunca dava certo, né? Eu sempre voltava pro salão. E é justamente isso, é uma reação de desespero. Porque, né, eu costumo muito dar... qualquer coisa eu costumo dar o exemplo de que você é criança, aí você viu o fogão a lenha e você botou a mão e tava quente. Doeu, queimou a mão. Na próxima vez, você coloca a mão de novo no fogão a lenha? Não. Né? Na próxima vez, você nem chega perto. Por quê? Porque o teu cérebro já registrou aquela informação e aprendeu a se defender. Com essa informação, tudo que a gente passa a sentir, a gente passa a se defender. Então, você passava a se defender das minhas atitudes de uma maneira inconsciente. Inconsciente, sim. Porque, como a gente já sabe... E e pode ser que também, né, talvez o lado vingativo, né, porque minha mãe sempre desejou muito que eu trabalhasse no salão e seguisse minha carreira, porque realmente salão, hoje em dia ainda continuo trabalhando em salão de beleza, não mais no da minha mãe, e realmente dá dinheiro, né, se tu souber fazer e ser boa naquilo ali, dá dinheiro. Mas eu sempre trabalhei no salão, trabalhava fora e dentro de casa o serviço sempre foi o dobro. Tipo assim, eu sempre tive que limpar a casa, cuidar dos meus irmãos, fazer comida, Talvez era uma forma de, tipo assim, não que você poderia ter dado menos, mais apoio, algo nesse sentido, mas uma forma de se vingar, né? Tipo assim, você quer trabalhar fora, mas você ainda vai ter que continuar fazendo aqui.
era claro as regras de casa, né? Eu cobrava muito, olha, você tem uma vida, mas a casa tem regras. Enquanto você mora comigo. E que de fato né? Enquanto você mora com seu pai e com sua mãe, infelizmente você deve satisfação, né? Quando você não sai da casa quando deles. eu me dei conta, nesse processo, de que a Monique já tinha 19 anos e ela já era adulta, e aí vem a percepção, é essa conversa difícil que ainda me falta. Então, vamos identificar os padrões que eu tenho com a minha filha. Sentei com meu esposo e conversei, e alinhei, e entendemos que sim, que eu tinha vários padrões de comportamento com a Monique. Por quê? Eu fui mãe muito nova. O que eu não queria para ela, que eu achava que era um erro, ser mãe muito nova. Eu não estudei exatamente como eu gostaria. O que eu gostaria que ela fizesse? Que ela estudasse. Eu não tive boas oportunidades de emprego. O que eu dei para ela? Que eu acreditava, um bom emprego. E assim eu fui fazendo. Eu queria que desde o primeiro relacionamento ela tivesse sucesso no casamento, fosse feliz. Então, o que eu quis para ela? Escolher a pessoa que fosse ficar do lado dela. É verdade, né? Você tentou. E eu tentei a todo custo. E aparecia alguns rapazes e eu dizia, Monique... É esse aí, pelo amor de Deus. Não, mãe, eu não quero, não faz sentido. Eu não gosto, acho feio. Vai, é esse aí sim. Não, mãe, para com isso. E querendo ou não, até o atual eu quis dar pitaco, né? E essas percepções, elas foram tomando conta de mim e eu parei um dia e pensei, nossa. É um peso, né? É sobre isso. É sobre... eu não estou olhando para minha maternidade. Na verdade, né, naquele período ali, né, que aconteceu tudo isso, teoricamente, tu já tinha tido as conversas difíceis que precisava, né? Já tinha acontecido as coisas. Eu, no meu caso, também, mas... né, para quem entende um pouco mais sobre pré-queda, né, sempre o padrão repetia, sempre acontecia alguma coisa e a gente não via aonde estava o erro, né, tipo, aonde que eu tô errando que eu não tô perdendo peso, tipo, aonde eu tô errando que o dinheiro não fica na minha mão, né, então nesse sentido assim, a gente não tinha parado para pensar na nossa relação, né, quanto ela era tóxica. Sim, eu olhava para tudo menos pro meu ser mãe. Né? Eu olhei para o meu ser esposa, ser filha, ser irmã, ser chefe, tudo, né? Menos por ser mãe, que era perfeito, que eu não tinha problema no ser mãe. Né? E no meu caso, eu até sentia, né? o peso. Nossa, era muito pesado, era muito difícil para mim, assim. Mas eu não conseguia falar. E toda vez, né, que eu tentei chegar a falar alguma coisa, vinha um bloqueio, né? A gente entrava numa defensiva e acabava sendo faísca, né? Não rolava a conversa ali. Mas era um peso muito grande que eu carregava. E nem eu sabia que esse peso, né, era da nossa relação, né? Nesse sentido, assim, eu pensava, não, minha mãe é perfeita. Eu quero ser uma mãe assim. Eu quero ser uma mãe, eu quero ter os filhos que minha mãe tem, eu quero ter um marido igual da minha mãe, uma casa, porque na minha cabeça era perfeito. Mas no caso é porque, tipo, tu idealizou aquilo ali. E mostrei que era perfeito. E mostrou realmente que era perfeito e eu acreditei que era perfeito, né? E nesse processo de entender e de encarar a relação, né, tudo começou ali quando você decidiu ter um namorado. Né? E aí eu pensei, opa, ok, vou dar permissão para ela querer. Quando eu conheci o Felipe, né, foi bem no começo que a análise começou, já conhecia a análise, né, em relação à análise corporal, mas começou a fluir, começou a colocar em prática, a tirar do papel, né? Porque eu tenho certeza que se não fosse a análise corporal, provavelmente eu não estaria com o Felipe, não teria dado certo, eu estaria morando com a minha mãe ainda e vivendo o sonho dela, né? E o que aconteceu depois de uma conversa de percepção de eu entender? Como é que eu entendi isso? Sabendo como eu funciono, de acordo com os meus traços, sabendo a minha ordem de pensar, sentir e agir. E com essa informação, eu pensei, bom, agora eu vou agir como eu funciono. Só que não era só isso. Eram os padrões que eu repetia.
O padrão é o quê? O comportamento, né? Eu repito um comportamento. Pode falar. Não, eu lembrei agora que na época que eu conheci o Felipe foi quando perdeu o Rafael, né? Tu ficou doente? Tu ficou à beira da morte. Por que tu precisou ficar doente quando eu conheci o Felipe? Sim, porque eu queria que você não... Porque eu deixei de sair com o Felipe, deixei de viajar final do ano pra poder ficar com você. Lógico. Nossa, é verdade, pra não perder, né? Porque eu era o centro das atenções. Exatamente. Eu precisava que todos estivessem funcionando na minha ordem de funcionamento. Entendeu? E com isso, entendendo aos poucos, porque não é passe de mágica, não é da noite pro dia. E é uma conversa difícil, né? Porque nem todo mundo tá preparado pra isso, né? Tanto que a gente demorou quase um ano, né? Nem todo mundo tá preparado pra entender que nunca é sobre o outro. Exatamente. É sobre você. Nossas emoções, né? As emoções e as relações. E ninguém precisa carregar a sua emoção, ninguém é obrigado, né? Quando eu tive essa percepção... E decidi que eu precisava corrigir, o meu avanço financeiramente, profissionalmente, tudo dependia dessa relação. Porque era só esse ajuste que faltava na minha vida. Então eu encarei. E foi muito difícil para mim. Né? Pensar, poxa, tudo que eu fiz até aqui achando que era isso, eu me dei conta que não era mais. Então, nós tivemos uma primeira tentativa de conversa e foi um desastre, né? Que foi o dia que eu chorei, você chorou, a gente discutiu e saiu. Eu já tava com o Felipe, já tava noiva, né? Antes disso aconteceu também várias situações, né? Por exemplo, quando eu conheci o Felipe, na nossa cabeça a gente achava que era o certo. O Felipe, ele teve que ir na minha casa... Pedir permissão pros meus pais, que ia namorar comigo. Quase desmaiar. Coitado, quase desmaiou, tremeu, suou frio, mas ele foi. E, então, tipo assim, começou ali, né? Tipo, tudo era controlado, ó. Vai casar assim. Não bastava controlar você. Tinha que controlar nós dois. Inconscientemente, né? A gente achava que tava tudo bem, que tava certo, né? Mas, então, foi desde dessa parte ali, né? Que e ele entrou na família e pensou, uau... Né? Coitado. Não, então, aí, né, no começo do nosso relacionamento ali, né, aí ele teve que se apresentar e tal, né, pro meu pai, daí teve um discursinho, né, acho que todo mundo sabe como funciona mais ou menos. Aí, depois disso, na minha cabeça eu pensava assim, não, o certo eu vou namorar... Depois casar, depois ter filho, depois ter minha casa, né, e tudo mais. Na minha cabeça era o certo, mas... Que foi o que eu disse que era certo. Quem disse isso pra mim foi minha mãe, que exatamente, quem disse que era o certo foi você, né, não foi? Então, não era uma vontade. Exatamente. Era o que você entendeu que tinha que ser feito. E na minha cabeça era normal, assim, não, tá tudo certo, é assim que tem que ser, né? E acredito que pra maioria das mães é assim, né? Idealiza o sonho e coloca pro filho. E a gente, como filho, acha que tá tudo bem, que realmente é o certo. Mas é porque não quer decepcionar. Exatamente. Porque quer fazer os pais felizes. Porque quer dar orgulho pro pai e pra mãe. Porque não quer decepcionar. Exatamente. Então, essa é a expectativa. Quer ser o filho bonzinho, né? Que era o que, no caso, eu era. Eu era a filha boazinha que reprime fazia as suas vontades pra deixar o pai e a mãe feliz. Deus me livre ser a ovelha negra da família. Fazia tudo alinhado perfeitamente. Diferente do que minha mãe fez. Exatamente. Diferente do que eu sempre ouvi que minha mãe fez. Ah, minha mãe fazia isso, então vamos fazer assim. A minha mãe fez isso, então vou fazer assim, porque é certo. E nesse processo, quando eu me dei conta e eu pensei, foi muito difícil pra mim pensar que eu tinha que conversar com você. E toda vez que eu pensava, eu não sabia direito o que fazia. Isso eu já tava em Jaraguá ainda? Ainda em Jaraguá. E só que hoje, no caso, eu moro em Tuporanga, tá? Não moro em Jaraguá. E eu tive que, primeiro, antes de alinhar nossa relação, me conhecer de verdade. Porque uma coisa, como analista, é bater o olho no meu cliente, ver como ele pensa, sente, age, identificar os problemas dele, dizer a solução, ele executa, ok, né? Vida segue. E não segue, né? Transforma. Exatamente. É inevitável a mudança depois da análise. É como se a gente colocasse um óculos, visse a situação e não consegue mais dizer. Não consegue fazer diferente. Tu não dizer mais. Não tem como fazer diferente.
E eu passei por esse processo de botar o óculos e enxergar. E eu tinha que tomar uma solução. Mas, se eu tomasse a solução, o que tinha que fazer? Eu tinha que organizar a empresa, eu tinha que voltar para a empresa, eu tinha que dizer para você que você podia fazer o que você quisesse. Eu tinha que passar por esse processo. Então, eu decidi botar no papel primeiro. O que eu via e o que eu sentia, porque não era sobre você, era sobre mim. E aí eu tomei essa decisão. Nesse período de tomar decisão foi quando eu decidi perder peso. Que eu andava 26 quilômetros de bicicleta. Todo dia. Todos os dias. Depois eu ia para academia, fazia 1 a 2 refeições por dia. E aí eu subia na balança e não tinha perdido nenhum quilo. Dava até medo de subir na balança. Eu nem queria mais ver, porque eu fazia e parecia que, fisicamente, parecia que estava tendo resultado, mas a balança não demonstrava isso. E aí, nesse processo, eu pensei, opa, vamos lá, então, vamos encarar a vida. Né? Porque ela é muito justa e ela só está esperando a nossa decisão. E um dia, estávamos sozinhas, Monique sentou do meu lado e eu falei, é agora, a hora da conversa é agora. Então eu falei para ela que ela podia ser feliz do jeito que ela quisesse, que se ela quisesse ir morar com o noivo dela, tava tudo bem. Se ela quisesse ou não quisesse ter um casamento de princesa, tava tudo bem, que ela não ia me decepcionar. E na hora, eu comecei a falar tudo o que eu percebia, que eu tirava. Deixa eu corrigir, tá? Foi aquele dia lá que a gente sentou pra ver as finanças do salão, não foi? Não, foi outro dia. Não, mas antes teve o negócio da finança do salão. Que daí teve a discussão. Que não deu certo, porque eu quis ter uma conversa, mas eu quis controlar. Exatamente, porque assim, pra mim, administrar o salão, né, sempre foi um peso muito grande, mas eu não conseguia falar, e se eu tentava falar, era um caos, né? E um dia a gente sentou, eu e ela, pra ver as finanças do salão, organizar, né, enfim, né? E colocamos o pai no meio, né? E colocamos o pai no meio. Não, a gente colocou o pai sentado, falou, não, assim não tá dando certo, vamos colocar o pai no computador, administrar, fazer uma tabela e nós duas vamos... Ditava pra ele o que ele tinha que fazer, né? E ali... Daí o que aconteceu? Começou a juntar um misto de emoção, porque daí eu tava sobrecarregada com o salão, porque não era... Ali eu já tinha entendido que o salão não era algo que eu queria. E aí juntou com a vontade de, tipo assim, falar, meu Deus do céu, para, tipo, de me controlar, deixa eu viver minha vida. Mas, como sempre, nunca consegui falar. Então ali a gente teve nossa tentativa da nossa primeira conversa difícil. Que daí você falou algumas coisas pra mim, né? Pra mim viver minha vida, mas... E você, verdade, você ficou chateada, você perguntou, então você tá dizendo que é pra mim ir embora e que eu não... Você falou, mas você falou de uma forma assim, gritando e não sei o quê, e eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu falei, então você tá dizendo pra mim que eu posso ir embora? Eu tava tentando me expressar, mas era a primeira vez. O teu masoca, eu acho que pensou, agora vai, não era assim. Como diz o meu marido, eu olhava no YouTube, era facinho. Enfim, e ali é onde foi nossa primeira tentativa de conversa difícil, que é onde deu tudo errado, né? E nesse processo aí, eu tava passando por muitas decisões. Tava alinhando o meu relacionamento, eu tava buscando um avanço como analista. E assim, pra mim também... Falar era algo muito difícil. E ali foi a primeira vez que eu decidi, não, eu vou falar que eu não quero mais o salão, e que eu não vou mais administrar, e que eu não vou fazer mais nada, e que eu vou embora. Mas eu nem tinha plano de ir embora, né? Mas eu pensei, eu vou falar porque... E eu acho que, tipo, como nós duas, né, sempre teve uma relação muito forte, né? Então, acho que foi por isso que a gente não soube lidar com sentimentos. Na verdade, o nosso oral, acho que quis fazer birra, nós dois fizemos birra. Eu saí de casa. Ninguém entendeu nada. Não resolveu nada. O pai ficou no meio. O Felipe foi embora. O Felipe não tava, ele tinha... Tava ali, ó. É verdade, o Felipe tava no começo e ele vazou, né? Foi embora, me deixou sozinha lá. Bom, senão ia sobrar pra ele também, né? E aí foi depois desse dia que eu percebi, não,
mesmo eu querendo conversar, eu ainda estou no controle, né? E aí foi quando a gente sentou e decidiu conversar. No outro dia... Foi no outro dia? Uns dias seguintes. Uns dias depois, acho que o Felipe voltou pra Ituporanga. O Felipe voltou pra Ituporanga e daí ele ficou doente, né? E é onde eu falei, mãe, eu tô indo, mas eu não sei se eu volto. E aí onde você me falou, Aí né? eu falei, pode ir. Né? Uma conversa tranquila. Falei que podia ir. Expliquei pra ela que todo o peso que eu depositei nas costas dela naquele período, que ela não precisava mais, que ela não ia me decepcionar e que se ela achasse que ia me decepcionar, estava tudo bem. Que ela tinha que ser finalmente feliz. Seguir minha vida, né? Seguir a vida dela, porque ela era adulta e ela era capaz de decidir o que era bom para ela e não para mim. Né? E nesse processo, ela não tomou uma decisão naquele momento, né? Choramos, mas sem escândalo, sem discussão, sem controle, sem depositar as emoções. Ali, eu percebi, tipo, porque eu percebi que eu ainda tava em Jaraguá por causa de você, né? E ali, pra não decepcionar. Porque eu podia muito bem ter ido, faz muito tempo, ter ido pra Ituporanga e ter resolvido minha vida. Aí você perguntou pra mim. Mas eu esperava você dizer pra mim, quem vai ficar no meu lugar, né? Eu te disse, isso não importa. O que importa é o que você quer. Né? Porque se tivesse numa empresa... quem vai ficar no meu lugar, no caso, no salão, né? Porque como eu administrava... Porque, como qualquer outra empresa, quando você não quer mais, você pede a conta. Né? Então, e não importa quem vai ficar no lugar. E foi essa a nossa conversa. A nossa conversa. E aí ela disse, tá, eu vou ver, né? No dia seguinte ela falou, eu vou pra lá e vou ver o que eu vou fazer. Eu falei, ó, já pega as tuas coisas e leva lá. Deixa a casa aconchegante pro teu noivo, com a cara de vocês, com as coisas de vocês. Porque, detalhe, a gente já tinha a casa lá, a gente já tinha os móveis, tudo. Só não tinha eu, mas o resto tinha tudo. Casamento marcado. Tudo. Metade do casamento pago, né? O casamento de princesa, que a mãe sempre sonhou. Casamento de princesa. E tava tudo certo pra mim, né? E ela falou, eu vou ver o que vai acontecer e depois eu decido. Não sei se eu volto, né? No dia seguinte, ela ligou e disse, mãe... e daí eu fui, né? Ela foi, e no dia seguinte, mãe, eu não volto mais. Mas, daqui 15 dias, eu volto para atender as clientes. Pensei, ok, não vou. Porque ia vir um feriado e minha agenda sempre foi muito cheia, né? Então, eu pensei, daqui 15 dias eu volto, dou um jeito, porque pensando, né, tentar suportar. Ainda assim, mesmo tendo a conversa difícil, a minha consciência e meu coração pesava, pensando, gente, eu deixei minha mãe sozinha com o salão, tipo assim, as clientes, tudo. Eu pensei, não, daqui 15 dias eu volto, fico uma semana em Jaraguá, resolvo tudo, e daí realmente eu venho pra Ituporanga. Deu 15 dias, ela falou, mãe, eu não volto mais. E eu disse, tá tudo bem. Ok, não volta mais. E até ali nossa relação tava, nossa, maravilhosa, né? Segue a tua vida, faz o que você quer. E aí as coisas começaram a acontecer. Na minha vida e na vida dela. 4 dias depois que a Monique foi embora, o peso que eu tinha da maternidade começou a me dar leveza. Então, 4 dias depois, eu fui subir na balança, eu tava com 4 quilos a menos. Né? Então, o peso que eu carregava era o peso da responsabilidade da maternidade, mas de uma forma errada. O peso de querer controlar a vida dela e não ensinar ela a ir para a vida. E nesse processo de controle, de abrir mão do controle, tudo começou a fluir. As coisas começaram a andar. Nunca é do nada, né? De repente, sim. Do nada não, mas... nesse processo, apareceu 2 pessoas para trabalhar, uma no lugar da Monique, outra no meu lugar, estão se dando super bem. O meu financeiro mudou, a minha relação mudou, a minha educação com os filhos mudou, o comportamento do meu esposo mudou. Só que nesse processo, tipo, uau, né? Olha o que eu fiz, que legal que eu fiz pela Monique. Ela foi.
E aí eu ouvia muitos burbúrios, né? Ela vai, não vai casar. Nesse processo, ela vai casar num casamento comunitário. É isso que eu ia falar. Nesse processo que, no caso, a tua vida mudou, no meu caso, eu fiquei perdida. Eu fiquei pensando, e agora? Qual que é o meu sonho? E agora eu trabalho no trabalho... Agora eu sou adulta e agora? Exatamente. Agora eu sou adulta, agora ganhei a liberdade que eu tanto queria, saiu o peso, mas eu não sabia o que fazer. Não sabia pra onde correr, nem perdida, literalmente perdida. Porque a vida toda eu fui guiada e controlada, falando pra mim, você vem aqui, você faz assim, e de repente eu não tinha mais isso. Né? Então ali eu fiquei... Nos primeiros dias, assim, foi um pouco difícil, né? Foi porque... O que você sentia? Medo? Medo? Nossa, eu sentia muito medo. Eu pensava, gente, o que eu vou fazer amanhã? Tipo, eu vou acordar... E ninguém vai me acordar. Exatamente assim. Tipo, e inconsciente, ainda assim eu seguia um padrão dentro de casa. Não, minha mãe acordava, eu não tinha criança, né? Mas eu pensava, eu vou limpar a casa, vou organizar a louça, fazer uma planilha, eu vou estudar, vou fazer assim, porque minha mãe fazia assim, dava certo. Ainda com a liberação do peso, do controle dela, ainda faltava... Pra mim, no caso, nos primeiros tempos, virar mulher. Ainda faltava virar mulher, né? Então, ainda não tinha virado a chave pra mim. Eu já tinha entendido a situação, absorvido, tido a conversa difícil, mas ainda faltava alguma coisa que eu não sabia o que era, né? E nesse processo eu pensei, até ali, uau, né? Um dia eu sentei, porque eu aprendi a tomar um café comigo mesma, né? A casa no silêncio, eu sentei, vou tomar um café. Eu pensei, vou assustar minha mãe agora. Aí eu olhei uma mensagem da Monique e pensei, depois eu abro. Eu vou abrir. Puxei o celular novamente, abri a mensagem e ali tinha uma foto de um teste de gravidez positivo. Na hora eu pensei, o que é isso? Ela tá perguntando... Não, acho que isso não é positivo, não. O que eu vou perguntar? Meu Deus, será que ela tá grávida? Ela tá grávida. Aí eu mandei, oi, tô grávida. Porque daí eu mandei, ela visualizou, ficou acho que uns 15 minutos, eu pensei, que é o pior, né? O silêncio é pior do que... Mas aí eu mandei, oi, tô grávida. O que me passou naquele momento? Eu vou quebrar o meu padrão de comportamento. Eu liberei ela pra ser quem ela queria ser. E aí eu ia dizer... Meu Deus, o que você fez? Que loucura, isso e aquilo, tá errado, tá certo, não. E assim, detalhe que a gente viveu muito tempo dentro da igreja, né? Que é um assunto polêmico, né? Os princípios, que não né? vem ao caso, né? Mas, tipo assim, a gente também não é que se engana, né? Mas a gente se conforta com o É que, na verdade, assim, dentro da religião, o que acontece? A gente usa Deus como bengala. Exatamente, desculpa, né? É mais fácil culpar Deus pela vida que eu tenho, culpar Deus pela minha situação financeira, dizer que Deus escolheu esse marido pra mim, que eu não preciso mudar, ele também não, que um precisa aturar o outro. Ou eu tenho uma doença e Deus fez eu ter essa doença pra mim aprender alguma coisa, né? Não, Deus permitiu, sim. Deus, ele permite as coisas na nossa vida. Mas não é culpa dele as suas escolhas, né? Você escolhe o que você quer. Você tem o livre-arbítrio. Mas a escolha é sua, a decisão é sua. A consequência... é sua. É sua. E não é de Deus, porque ele permitiu, mas quem escolheu foi você. Exatamente. Né? E dentro da doença também isso acontece, né? Que também é um assunto polêmico. Hoje, por exemplo, um câncer, ele vem de algo emocional. Né? O que acontece se eu ficar doente? Alguém me cuida? Eu preciso abrir mão do trabalho? Eu tenho minha filha por perto? Eu tenho alguém que ia embora e fica perto? Né? Ou, por exemplo, no meu processo de perca dos bebês, né? Dos meus abortos. Eu ficava grávida, o meu esposo ficava comigo. Me cuidava, me dava atenção. O bebê nasce, o que acontece? A atenção é para o bebê. E de uma maneira inconsciente, o que eu gostaria quando o bebê nascesse? Continuar com a mesma atenção. Aquela menina que queria um colo, que queria atenção, que queria ser cuidada. E não tinha. Aí, se eu estava grávida, eu tinha atenção.
Depois que eu perdi o bebê, o que acontecia comigo? Eu continuava tendo atenção. Mas assim, é um assunto polêmico que nem todo mundo tá preparado pra gente entrar nesse assunto agora, né? Vamos voltar pro teste de gravidez. Quando a Monique mandou o teste, eu pensei, vou quebrar o meu comportamento de padrão. A primeira pergunta que eu te fiz, lembra? Você quer que eu diga o quê? É porque... Aí foi o meu padrão controlador. Não, e eu do outro lado, eu tava desesperada, chorando. E aí, engraçado que eu falei, né, pro Felipe... Nossa, eu tava muito feliz. Eu tava realmente muito feliz. Não foi planejado, né? Não foi. Mas foi muito desejado, assim. A gente queria muito e a gente tava feliz. Só que eu ia decepcionar a minha mãe. E quando eu te fiz essa pergunta, eu ia apagar, né? Porque era a minha Thaís velha querendo se comportar com a vida velha. E aí eu pensei, bom, agora essa pergunta já foi. Vamos resolver de outra forma. Aí eu perguntei, o que você está sentindo? Essa conversa era 15 minutos entre cada fala, tá? Porque eu precisava processar, eu precisava pensar. Pela primeira vez eu precisava pensar e não agir por impulso, por sentimento, por razão ou por aquilo que eu achava que eu sempre acreditei que tinha que fazer na vida dela. Então, nesse processo ali de cada 15 minutos, eu pensava, eu fiz tudo errado. Eu deixei ela namorar, eu deixei ela embora, a minha culpa, né? Eu me culpando. Eu deixei ela embora, eu deixei ela ficar lá sem casar, eu deixei ela não casar, e eu fiz com que ela engravidasse, né? Aí, de repente, eu pensei, não. Quando ela foi embora, eu disse, agora você é adulta e você faz as suas escolhas. Consequentemente, as consequências das escolhas são suas e não minhas. Então, eu não vou me responsabilizar pelas coisas que vai acontecer com você. E aí eu pensei, ok, como ela está se sentindo? Bom, eu não perguntei. Aí, 15 minutos depois, vou perguntar como ela está se sentindo. Ela me disse, estou feliz, mas estou com medo. O que eu liberei o peso das costas dela justamente para ela ser... Quem eu quisesse ser. E ser feliz. E você estava... Feliz. Feliz, mas com medo, que o medo é natural. Exatamente. E quem depositou o medo em você? Fui eu. Por conta da cobrança, né? Então, se ela estava feliz, eu falei, ok. Porque eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu não estava fazendo algo que você mandou eu fazer, né? E eu pensei, ok, ela está feliz. Cumpri a minha missão de mãe. Né? Ela vive a vida dela feliz do jeito que ela quer. E se isso traz felicidade, pronto, missão cumprida. E aí ali eu novamente, o peso que eu depositei nas costas delas, eu falei, tá tudo bem, né? Vai lá, é uma criança. É um filho, é uma vida, é algo lindo, é maravilhoso, né? Ser mãe, você vai passar por tudo isso e tá tudo bem. Não precisa ter medo, ele vai aparecer durante a gestação inteira, mas você tá feliz. Você não está sozinha, você tem alguém que te ama, você tem um homem do teu lado que vai ser um excelente pai. O medo por quê? Exatamente. Né? Foi o que eu fiz e aí é onde eu quebrei o meu padrão de comportamento. Mas assim, eu ainda, claro, né, grávida, hormônios e tudo isso, eu ainda me sentia muito perdida, né? E ali, depois de um tempo, a gente achando que tava tudo resolvido, certo. Mas assim, né, no teu caso, tava tudo resolvido, né? Porque ninguém precisa carregar suas próprias emoções, né? Então eu ainda precisava E uma resolver. Coisa que eu fiz quando você decidiu ir embora, né? E eu não peguei e falei, eu só tomei a decisão. Eu decidi mudar toda a casa. Eu decidi mudar o teu quarto. Eu decidi tirar o teu quarto, eu decidi fazer um quarto para os meninos, um quarto para as meninas, para quando você chegasse em casa e ali não tivesse mais a sua casa, ali fosse só a minha família, porque eu entendi que você não era mais a minha família. Você é só minha filha, mas mais que isso... Só, né? E enfim, aí pra mim ainda tava perdida, né?
Até que aconteceu algumas situações, né, no meu relacionamento. Exatamente, né? Porque a menina ainda estava confusa no processo Eu de ainda deixar tava de ser muito filha perdida. e ser mulher. Exatamente, porque ainda a gente, quando tem a mãe do lado, as coisas do lado ficam muito mais fácil. Então a gente não cresce, né? A gente continua sendo menina. E como eu disse, eu ainda, no meu caso, eu ainda estava extremamente perdida e sem saber por onde correr. E aí, enfim, eu e o Felipe, a gente teve uma discussão ali no relacionamento e tal. E ali, naquela noite que a gente teve a discussão, eu falei assim, eu pensei, né? Não tinha falado ainda pra ele. Eu falei assim, comigo mesmo, eu vou voltar pra casa? Eu pensei, eu que eu tenho meu pai e minha mãe, eu pensei, eu vou ficar aqui? Não, Não, a primeira discussão que teve, a primeira intriga, assim, né? Eu pensei, não, vou voltar pra casa, não vou ficar aqui, eu vou embora e não sei o quê. Arrumei minha mala. Ele tava trabalhando, coitado. Eu arrumei minha mala. E claro, né, a minha mãe tem um padrão narcisista e controladora, e isso tinha, exatamente, e isso respingue. Então, eu também, no processo, né, ainda, a gente sempre tá aprendendo, mas também com um padrão controlador, vingativa, vítima, né. Então, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou embora, eu vou arrumar minha mala, arrumei minha mala. Eu não lembro exatamente se eu comprei a passagem de ônibus, ou ia comprar a passagem, alguma coisa nesse sentido, e liguei pra minha mãe, desesperada. Falei, mãe, tô voltando embora. Eu briguei. Vou voltar pra casa. Eu falei, vou voltar pra casa, mãe. Eu briguei aqui, contei, né, tudo. E aí você falou assim pra mim, que casa? Aí na hora eu pensei, meu Deus, eu não tenho mais casa. Eu pensei, a minha casa tá aqui. Enquanto você falava, eu processava as minhas emoções, porque lá dentro dizia assim, como mãe, corre, volta, vamos dar um jeito, eu vou te cuidar, larga ele. Não, larga ele, deixa ele pra lá. Foi o que eu senti. Uhum. Mas, como eu estava mudando o meu comportamento, eu pensei, o que eu tenho que fazer agora? Não, e na minha cabeça estava tudo certo. Eu ia voltar pra minha casa. A mãe ia minha acolher, casa. A mãe e o pai ia acolher, resolver. Não, iludida, né? Então eu fiz essa pergunta. Que casa? Aí eu fico mudo. Aí na hora, realmente, eu pensei, nossa, o que eu tô fazendo, né? Eu disse, lembra? Você fez as suas escolhas, você tomou uma decisão, agora você é adulta e eu não tenho mais a responsabilidade de cuidar nem de você, nem de ninguém. Apenas dos teus irmãos que ainda são pequenos. Exatamente. E ela ficou em silêncio. Aí pensei, vou continuar mais um pouco. Eu falei, olha, tá tudo bem, é natural, você ainda, né, tá lidando com as situações, mas você não pode fugir do problema. Você tem que encarar o problema. Então, eu não vou te acolher, não tem mais casa, a casa que você tem é aí, a sua casa. Então, você encara o problema e vai resolver. Senta, conversa, resolve, né, e vive a vida aí. O máximo, se não quiser, vai morar, vai achar uma casa sua pra você. E vai viver a sua vida, mas não é mais comigo. Assim, então, de primeiro momento, isso que aconteceu me fez, tipo assim... Não que não me assustou, claro, mas virou a chave. Ali, tipo, foi onde eu abri meus olhos e pensei, o que eu tô fazendo, né? Que criança infantil e birrenta eu tô sendo voltando pra casa da mãe, né? E daí ali eu vi que realmente, né, as minhas emoções são minhas e que eu precisava me achar, me controlar, buscar de novo qual era o meu sonho e correr atrás, e enfim. E ali foi onde foi a virada de chave no meu relacionamento, na minha relação com a minha mãe. Foi ali que eu entendi, não, eu não sou mais da família. Eu sou um familiar, agora eu tenho a minha família. Agora eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Ninguém tem culpa das emoções. E assim, E quem olha de fora, isso é um absurdo, né? O meu comportamento parece que eu fui horrível. Outras pessoas, né, que ficaram sabendo da situação, né, falaram assim pra mim, não na maldade de forma nenhuma, tentando ajudar, né, porque entendeu a situação. Falaram pra mim, não, vai embora, deixa ele, né? Ele falou, como que é? Se tua mãe não te quer, vai morar comigo. E realmente, né? E aí, aonde que realmente, né, essa situação que aconteceu entre nós duas fez eu abrir o olho e pensar, meu Deus, acorda pra vida. Eu tenho sentimento, então o que eu fiz quando desliguei o telefone?
Chorei igual uma condenada. Achando que estava fazendo algo errado, que estava sendo culpada, que estava cometendo um erro. Mas não, eu precisei passar pelo processo de amadurecimento, de me desligar, de cortar o cordão umbilical, de deixar ela tomar as decisões, de ela passar por processos que eu também passei no relacionamento. Né? Não é uma briga no relacionamento que você põe a mochila nas costas e vai para casa da mãe. Exatamente. É muito fácil você ter uma outra opção em vez de encarar o problema. Não, e é muito fácil pedir opinião pro pai, pra mãe, pra irmã, pro primo, pro tio, do que você sentar com o seu marido e resolver a situação, né? Então, foi exatamente isso que, né, naquela época aconteceu entre eu e Felipe. A gente sentou, conversou, resolveu, não. Colocou até onde era um limite, porque era isso que faltava, a gente se alinhar no nosso relacionamento pra mim poder começar a tomar as atitudes e começar as escolhas na minha vida, né? Ser adulta. Ser adulta, exatamente. Porque a dor, ela é necessária, né? É necessário a gente se colocar em situações dolorosas, né? Porque o difícil é difícil, né? Mas é muito bom pro nosso amadurecimento. Então, foi ali que eu percebi que realmente eu amadureci. E depois disso ali, eu nunca mais pensei, cogitei a hipótese, tipo assim, voltar pra casa jamais. Eu tenho minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho meu filho agora, né? Então, e isso tudo graças à análise, né? Graças também conhecendo qual era o meu perfil, né? Que no caso, por exemplo, um dos meus traços altos é a oralidade, que é extremamente birrenta, extremamente infantil, né? A gente tem um ditado que a gente fala, assim, que é o que caga com o rolê. Tipo, os outros traços, eles são super comportados, mas se tu tem um oral um pouco mais alto, é o que caga com o rolê, né? Então, eu me conhecendo, sabendo qual era o meu perfil e o perfil do meu marido, a gente pôde sentar e falar, não, ó, tá sendo birrenta, mimada, por quê? Porque eu tava me sentindo abandonada, rejeitada, então a gente começou a se alinhar ali, então foi ali que eu realmente amadureci. Aonde eu tava perdida, eu me encontrei. Foi ali, eu acho que é ali que a gente pode dizer que a gente realmente cortou o cordão, né? Sim, e evoluiu e assim... Dói no começo, dói. A gente contando, explicando, assim, os detalhes, talvez fica mais claro para as pessoas. Mas se a gente contar brevemente, tipo, a Monique me ligou, falei, que casa que ela quer voltar? Gente, é um absurdo para as pessoas, né? Tipo assim, tua mãe, tu não vai cuidar da tua mãe, tu não vai cuidar da tua filha. E como uma boa mãe, eu ainda estava sendo mãe. Exatamente. Né? Não é passar a mão na cabeça, não é um amor verdadeiro, né? Um amor leve, sem cobrança, né? É diferente um amor de que você cobra, você faz querendo que o outro te dê algo em troca, né? Eu quero que você faça essa faculdade. Exatamente. Eu quero que você estude assim porque vai ganhar dinheiro. Eu quero que você fique na minha casa até se formar, por exemplo. Não precisa se sustentar sozinho. Tipo, é a pior coisa que acontece, né? Eu fui uma criança extremamente mimada, né? Por mais que tive uma mãe muito rígida. Muito mimada. Eu sempre tive tudo que eu quis, a hora que eu quis, como eu quis. Assim, não no sentido de, tipo assim, as coisas da casa. Eu digo financeiramente. Se eu queria uma boneca, eu tinha que fazer algo pra merecer. Mas eu ganhava a boneca que eu queria. Material escolar. Meu material escolar sempre era o mais bonito, organizado. Eu sempre fui extremamente caprichosa com as coisas, né? Então, isso eu vejo que, claro, passado é passado, ponto, passou. Mas isso foi a pior coisa que aconteceu comigo, porque eu tive que amadurecer de uma forma mais difícil, né? Eu tive que aprender com a vida, né? Eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções. Com essa situação, a culpa é minha? Não. Agora, né, fiz o que eu pude, de acordo com o que eu achei que era certo. Só que agora, quando a gente vira adulto, cabe nós estudar e buscar o nosso próximo passo. E não contar com as outras pessoas. A gente não pode depender dos outros para ser feliz. Exatamente. Né? Então, uma mãe, ela não pode depender de uma filha para ser feliz. A minha felicidade não depende dos meus filhos. Né? A felicidade dos meus filhos não depende de mim. Depende deles. Né? A felicidade no relacionamento dela depende só dela. Exatamente. É um conjunto do marido e da esposa? Né? Às vezes ela liga e fala alguma coisa, eu digo, você quer falar com a analista ou quer falar com a mãe?
né? Para ter clareza. Tá querendo uma opinião ou quer só ligar por só ligar? Escutar, né? Então, hoje a nossa relação é saudável. Nossa. Se ela vier para Jaraguá e não passar na minha casa, tá tudo bem. Se quiser, e assim, se não quiser... E outra coisa também que eu aprendi morando longe, que é bom, né? Muita gente também... Nossa, meu Deus, vai morar... A gente não tem nenhum parente onde a gente mora, né? Outro lado da cidade, pra quê? A família cidade não, né? Lá... longe. Longe. Né? Outro lado lá, pra quê? A família toda tá aqui, fica perto, mas foi a melhor decisão que a gente tomou. Claro, né? Aquele efeito da gaiola grande. Você pode estar lá no Japão e alguém aqui no Brasil, se você tem uma dependência emocional forte, vai continuar. Se não fosse a análise corporal da minha vida, né? Se não tivesse acontecido, porque assim, claro, venho através da minha mãe, mas... não depende dela, não dependeu também, a gente, né, tem que correr atrás das nossas próprias emoções, né? Então, se não fosse... Eu podia ter te falado e você não feito nada fácil, com a informação. Exatamente, é muito fácil, né? É mastigadinho, né? Então, a análise corporal na minha vida, né, e na nossa relação, tanto de mãe e filha, tanto de pai e filha, tanto de esposa e marido e mulher, né? Enfim, todos os relacionamentos... mudou, transformou, né? E na verdade, mudou no sentido que eu aprendi a resolver sem depender de ninguém. Eu aprendi a resolver meus problemas sem precisar de ajuda, sem precisar me justificar com alguém. Eu aprendi a entender, olha, eu tô com vontade de comer por causa que eu tô, sei lá, meu oral tá... E teve o processo no início da gestação, né? Lembra? Que ficava ruim, que não tava bem. Sim, eu tive 4 sangramentos no começo da minha gestação, que hoje eu entendo, né, que era o meu papel de vítima, coitada, tipo, porque eu queria uma atenção, um colo, um carinho e, enfim, né, mas só tenho essa visão por conta da análise corporal, que eu precisei porque saber, eu precisei me disso, conhecer, né? Por que eu precisei disso, por que o meu marido, né, agiu de certas formas, ou, né, enfim, né? Então, foi a análise corporal que transformou a minha vida e minha visão. E agora eu vejo e não desvejo mais. E assim, a vontade é que todo mundo tenha essa visão. Tivesse esse acesso, assunto de né? escola, né? Todo mundo tivesse acesso. Porque, assim, é científico, é matemático, não é nada do místico, mística, exatamente. É isso e ponto. Não muda, né? Então, essa foi a diferença que fez. E quantas pessoas sofrem pela questão da dependência emocional? A dificuldade de dizer que não, a dificuldade de confiar, a dificuldade de ser muito executor, de ser muito perfeccionista, a exigência, o medo, muito medo as pessoas têm de avançar, né, do próximo passo, a questão financeira, como pesa o financeiro para as pessoas, porque elas sempre dizem, né, pergunta, qual é o teu problema? Dinheiro. Nunca é sobre dinheiro, é sempre sobre as relações. As relações estão alinhadas, tem dinheiro. Tem problema nas relações? Fica sem dinheiro. Esse é o fato, né? É muito mais fácil eu dizer para a Monique assim, agora não mais, né, mas era... olha, o carro estragou e eu tive que arrumar o carro, então eu não tenho dinheiro para te emprestar. Do que dizer, não, se vira, eu não vou te dar. Eu não vou te emprestar. Né? É muito mais fácil ter uma justificativa, a justificar a minha falta de avanço culpando o dinheiro, culpando Deus, culpando a igreja, culpando o esposo. Se tu se justifica mentindo, vai aparecer o problema para tu ficar sem, né? É fato isso. Por isso que a gente diz, não é místico, é fato. Nossa, eu trabalhei, fiz hora extra e meu carro estragou. Exatamente. Né? Agora que eu ia mudar de emprego, a mulher lá saiu e eu não tenho... É uma coisa básica, sei lá, o fulano primo mandou mensagem pedindo dinheiro emprestado. Eu tenho dinheiro, mas eu não quero falar que eu não vou emprestar, então eu falo o quê? Não tenho. 5 minutos depois, sei lá, acaba o gás, sei lá... fura o pneu do carro e tu vai ver, era exatamente o valor que você disse que não tinha. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. É só a gente que às vezes não quer enxergar, exatamente, né? Então, se você quer se conhecer, se você quer melhorar a sua relação,
financeira, melhorar o seu relacionamento, ter um relacionamento incrível. O meu casamento hoje é um casamento incrível. Eu amo meu marido e ele é sensacional, né? E eu desejo isso para todo mundo. E nem sempre foi assim. Então você pode ter isso na sua vida também, no seu casamento, a educação dos seus filhos, ser leve. Pode ser uma mãe leve, sabe? Pode ser uma profissional leve, né? Por muito tempo foi muito pesado. Eu perdi muito peso nesse processo sem muito esforço, né? De uma forma ridícula, liberando meu peso emocional. E se você deseja isso para você, vem fazer a sua análise corporal, vem conversar comigo, vem tirar as dúvidas, vem perguntar, querer entender como funciona o processo, né? Sem um compromisso. Me chama no direct, né? Me chama ali no meu WhatsApp, meu Instagram é Thaise Analista Corporal. Sem H, né? T-A-I-S-E. Então vem você também passar por esse processo, passar pelo avanço da sua vida e finalmente realizar um sonho que talvez você acredita que nem deve mais sonhar. Ou nunca sonhou, ou abrir mão de um sonho por um motivo que talvez você nem saiba o quê. Muitas pessoas dizem, né? Ai, minha vida tá boa assim, eu já não tenho mais nada o que fazer, né? A gente fica acomodado porque a gente... Na média? Na média. Né? Tem uma amiga minha que diz assim, né? Sobre a média. Não seja a média, né? Seja excelente. Média, né? Seja excelente. Tem um outro ditado, né, que a gente fala assim: tudo que você planta, você colhe. Então, por que você tá colhendo pouco, né? Fica a dica aí, né? Se você quer mais dinheiro e tudo que você planta você colhe, então por que você tá colhendo pouco dinheiro, né? Se tu quer um relacionamento porque feliz... tem que ser difícil, né? Exatamente. Por que tem que ser difícil? Exatamente isso, né? Tem coisas que sim, que não são fáceis, que só precisam ser feitas. Mas muita gente acredita que para ter mais dinheiro tem que ser pesado, tem que ter 3 empregos, tem que se lascar mais ou menos assim. E não entende que o dinheiro não fica. Pode ter 4 empregos... Se você tá sem dinheiro, é porque tem que ajustar uma relação. E quando eu falo relação, aqui não é marido e mulher. É relação de mãe e filha, é relação de trabalho com o chefe, é relação com... Enfim, é a relação, né, das coisas que acontecem ao seu redor. É necessário, né? É um guia, né? É um manual. A gente ganha um manual da nossa vida. Ó, tu funciona assim, essa é a receita, pronto. Aí é só tu seguir, né? Muitas vezes você perde tanto tempo resolvendo o problema de todo mundo e não gasta energia para resolver o seu. Ou não, né? Tem tanta gente que gasta com remédio, psiquiatra e, enfim, tentando resolver um problema de anos, uma depressão profunda e... Porque não entende o real motivo, conhece, né? Você vai... Tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Da onde vem a dor de cabeça? Exatamente. Aí você não trata o problema, só trata ali a situação. O momento. Tampa com a peneira, dizem assim, né? E aí não resolve. Espero você para sua análise corporal.